Saudações, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos estejam muito bem, em plena paz e justiça. Esperamos que todos tenham, nesta última semana, conduzido suas reflexões da melhor forma possível. Hoje, no Ocidente, nós temos, por uma grande felicidade, uma grande alegria, a celebração de uma data importantíssima para o cristianismo, que é o dia de Pentecostes. Hoje, 8 de junho de 2025, uma das datas, provavelmente, que nos trazem, assim como o acontecimento aonde o Cristo atribui a Pedro o papel de pontífice, neste momento do Pentecostes, o Cristo, o iniciado perfeito, ancora em seus discípulos o Espírito Santo. Ele lhes dá a missão de ide e evangelizai. Ambas as situações, tanto aquela particularmente com Simão, que então, tu és Pedro, tu és pedra, e neste momento, de forma coletiva, onde todos são ungidos pela graça do Espírito Santo, sob a forma de labaredas de fogo que descem dos céus, línguas de fogo que descem dos céus, atribuem a cada um destes o papel de batizados pelo fogo, ou seja, o atributo, o título, o papel então de também pontífices. É a minha visão. Não quero criar polêmica com os especialistas em igreja de plantão, ou seja, os teólogos, né? Para contestar estes fatos, as pessoas sempre vêm com inúmeras pedras nas mãos. Um ponto que é importante sempre nós nos dedicarmos, meditarmos, focarmos também a nossa atenção é a diferenciação em que nós fazemos de religião. Mas, religião do ponto de instituição religiosa ou do ponto de devoção? Do que nós estamos falando? Estamos falando daquela situação toda que se dá no mundo da matéria ou naquela situação toda que nos leva do mundo da matéria até o mundo divino? Do que nós estamos falando? De certa forma, todos nós somos apóstolos, discípulos do Cristo. Lembrando que o teor deste comentário não é, de forma alguma, igrejeiro, formatador, proselitista, de forma alguma. Estamos observando isso sempre pelo olhar esotérico. E esse olhar esotérico, ele pede de nós calma. A calma daqueles que têm pressa. Avaliar os pontos de vista religiosos são extremamente úteis nessa caminhada. Aos ocultistas, que são os cientistas da religião, pontuar tudo aquilo que se conhece de fenômeno religioso é importantíssimo. Nós não falamos de uma religião, nós falamos de inúmeras religiões que buscam seguir uma linguagem de pleno acesso entre a sua devoção e aquilo que a fideliza com o divino. De certa forma, nenhuma religião está errada. Alguns religiosos, vamos dizer que vários, cometem erros na caminhada. Mas não há como uma religião tradicional, não importa de qual povo seja, cometer equívocos
no ponto de devoção. Esse é o olhar científico e esperançoso daqueles que creem que há muitos caminhos que nos levam a Roma. Bem, eu desejo um bom Pentecostes para todos vocês. Nos direcionamos então para mais um episódio do nosso projeto, nossa pesquisa, ou seja, um momento onde nós compartilhamos os frutos das pesquisas que nós intitulamos de História da Luz. Este nosso projeto, como alguns aí já devem acompanhar, sabem muito bem do histórico, nós buscamos explorar o fenômeno da tradição esotérica ocidental de uma forma séria, de forma alguma proselitista, talvez em alguns pontos elucidando situações que possam ficar mais claras para a busca da autoiniciação. Lembrando que a iniciação formal ela acontece por meio de instituições sérias. Mas a autorrealização, a autoiniciação, ela acontece de forma independente e íntima. Nos nossos últimos episódios, estamos falando então de uma ferramenta muito conhecida no caminho da autoiniciação, da autodescoberta arquetípica interior, que é o tarô. O tarô por meio dos arcanos maiores, que fique bem claro. Tivemos um episódio falando dos arcanos menores, buscando explorar isso de uma forma técnica e direta. Então, não vamos explorar mais muito do que isso. Nos propomos a traçar, então, 22 episódios, aplicando cada um desses arcanos com uma visão objetiva da lâmina, um comentário simbólico, resultado de nossas pesquisas e meditações, nada exaustivo, de certa forma resumida, buscando o ser o mais direto possível, e seguido de uma leitura subjetiva, daquilo que o arcano nos propõe de forma subjetiva, com o seu simbolismo, aquilo que está estampado na lâmina. No nosso último episódio, tratamos do arcano 5, o Papa, ou o grande sacerdote. Expomos ali aquilo que serve como uma palavra-chave, que é a bênção, seguindo, de uma caminhada onde nós estamos expondo palavras-chave que, de certa forma, facilitam na compreensão ou do encontro seu com o enigma arquetípico que está presente no arcano, que provavelmente vai aparecer para você num estudo da carta do dia, ou depois, num certo ponto de sua maturidade como estudante, você vai encontrar por meio dessas palavras-chave muitas elucidações. Não encontramos no tarô uma ferramenta sagrada, muito pelo contrário, o tarô é uma ferramenta profana que é consagrada por meio das atitudes daquele que o estuda. Alguns autores até chamam o estudante de tarô de médium. Alguns já buscam compreender a sua presença junto aos arquétipos como um estudante, um caminhante. Outros já vão para a senda do tarólogo, do adivinho. Enfim, o tarô é essa ferramenta maravilhosa que nos conduz a um contato com um sistema interno que por nós foi perdido no meio da queda, de contato, de participação na obra do divino. Ele é um dos facilitadores da nossa compreensão com a grande obra. A grande obra, ou seja, a grande obra da criação. Os arcanos maiores nos remetem a uma ferramenta de busca interna, de compreensão interna, e os arcanos menores, uma ferramenta que nos apresenta aquelas vias do caminho externo. São várias vias, inúmeras.
Nós, exatamente por isso, também estudamos um pouco dos caminhos dentro da árvore da vida, pois fazemos a referência direta ao simbolismo cabalístico, no caso, dentro daquilo que nos é permitido, dentro do tema da Cabala cristã, ser exposto, aberto. Enfim, não estamos aqui também para profanar nada. Lembrando, como eu acabo de falar, que o tarô por si só é uma ferramenta profana. Ele é consagrado por meio da nossa intenção de busca pelo sagrado junto aos arcanos. Bem, vamos então para a nossa prece de abertura, aquela que é tradicionalmente feita por nós, onde pedimos humildemente ao Altíssimo, ao grande arquiteto do universo, que é Deus, ao seu Filho, Yeshua, o iniciado perfeito, o próprio Cristo, ao Espírito Santo, o sopro do Santo, que os cabalistas intitulam ou chamam por Ruach HaKadosh, que estes ancorem, estabeleçam entre nós as luzes do arcanjo Micael, de Elohim Tsabaoth, de todos os Beni Elohim, e que permitam o auxílio, a presença plena, presença sempre presente, do nosso docílimo Anauel, que nos auxilia muito nesta senda que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Bem, partimos então uma recapitulação do nosso último tema estudado, o arcano 5, ou seja, o Papa, o grande sacerdote, também algumas versões trazem, né, o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Como nós nos fundamentamos dentro das lâminas mais tradicionais da Escola de Marsella, buscamos até por meio de nossas pesquisas as lâminas para o nosso uso sem cores, né, apenas o talho doce, ou seja, a xilogravura, aquilo que nos permite um estudo muito mais focado no simbolismo arquetípico. Por quê? Porque as cores são muito conflitantes. Nós não temos uma escola que vai estabelecer cores corretas para serem utilizadas dentro dos arcanos. Somos martinistas, estudamos aquilo que está dentro da senda martinista, então vamos utilizar o branco, o preto, o vermelho e o verde. Será que estamos corretos? Como é que vamos atribuir? Podemos entender que algumas coisas tendem ao preto, outras tendem ao branco, outras tendem ao vermelho, outras tendem ao verde, mas de que forma estaríamos corretos? Não é? Então, dessa forma, buscamos o nosso estudo do simbolismo por meio das lâminas daquilo que achamos o mais neutro possível. Então, relembrando a bênção, o Papa. Este é o arcano. Nele nós vamos, de certa forma, encontrar, na minha visão, a letra Re, ou seja, vamos lá, sempre olhando para essas ferramentas. Aqui podemos dizer que encontramos a letra Re, a letra hebraica. Dessa visão, podemos também compreender que temos as duas colunas, nós temos aqui as duas ou três pessoas, depende muito de como nós avaliamos essa presença. A letra que representa é a letra Re, a quinta letra, uma letra simples que está ligada ao fala, né? Também é a janela, ou seja, o telhado, a parede e a abertura na parede, que é a janela. Podemos interpretar dessa forma, o seu simbolismo hieroglífico é a janela. Tá? E aqui o caminho que se apresenta dentro do material que utilizamos
como relação, porque existem muitas relações feitas entre os caminhos, as letras e os arcanos. No que nós estudamos é aquilo que marca o caminho entre Rized e Gevurah, que marca para nós, então, o dentro da árvore da vida. Futuramente podemos explorar uma outra visão também, consideramos tradicional. Nós temos algumas visões que têm um caminho ou dois até que cortam aqui no meio, fazendo ligação entre Horma e Gevurah, Binah e Rized, cruzando Da'at. Então temos muitas visões. Usamos essa visão, pois ela vem de um autor que nós consideramos muito sério. Não está ali nem telêmica ou escolas que invertam os arcanos, situações que nós evitamos ao máximo dentro daquilo que nós temos como premissas tradicionais do martinismo. Bem, aqui então o Papa, o arcano ao qual estudamos no nosso último encontro. Hoje vamos para L'Amoureux, ou o enamorado, o arcano de número 6. O arcano de número 6, o enamorado, ele nos traz uma palavra-chave dentro dos nossos estudos, dentro da nossa visão, que é a castidade. Mas o que seria essa castidade? Será que é a castidade que nós tradicionalmente compreendemos como castidade? Ou será que isso está muito mais ligado a algo ético, interior, que nos transmite a noção de valores plenamente vividos? Bem, vamos então à leitura objetiva do arcano, ou seja, aquilo que literalmente se apresenta para nós. Nós vemos, então, a imagem é variável, pois temos nela múltiplos personagens, o Sol, o Cupido e 3 indivíduos, sendo uma mulher madura, onde normalmente ela é apresentada com cabelos escuros, mas a gente percebe talvez até uma postura de pítia, de pitonisa, algo que nos aparenta uma postura sacerdotal. Temos um jovem casal de cabelos claros. Gestos e toques múltiplos apontam um dinamismo dessa lâmina. Percebemos o jovem com roupas que nos lembram até o pajem, o noviço, as suas pernas de fora, o que mostra que ele é jovial, ele tem uma idade não muito madura, alguém que está descobrindo a vida. Então seria talvez o símbolo da nossa alma, da juventude da nossa alma, daquele que busca, enfim, deixamos isso, eu vou sempre me antecipando, mas deixamos isso depois para aquilo que é subjetivo para nós. A multiplicidade de informações presentes nessa lâmina nos tiram o foco. O dinamismo dela não consegue fazer com que o nosso olhar tenha uma atenção. Em um momento você observa o Sol, em um momento você observa o Cupido, em um momento você observa essas duas figuras femininas, em outro momento você observa o jovem que olha para a figura mais madura. Enfim, são muitas coisas que nos levam a acreditar que ela tende a tratar das relações. O enamorado, ele está com uma paixão, ele enamora-se. E não estamos falando aqui de coisas carnais. Lembrando que estamos tratando de arquétipos. Pode, em algum momento, ser relacionado ao carnal? É claro que pode. E deve também, pois isso faz parte da nossa vida. Faz parte da natureza dos seres, as relações carnais. Mas não é a respeito disso, e somente isso que a lâmina vai tratar. Não deixa de ser as relações, mas partindo para uma ação relacionada apenas a você que interage, que interagiu e que interagirá com a lâmina, essa ação é a castidade. Como assim?
A castidade, em um primeiro momento, leva a nossa imaginação ao que trataríamos por celibato. Não está longe disso, mas não é apenas isso. O celibato é a ação de nos mantermos restritos e resguardados em nossas relações carnais. A castidade amplia esse significado, nos levando à compreensão de que nos mantermos íntegros em relação aos diversos aspectos que nos mantêm vivos, plenos, com a condição de pureza virginal de nossos corações e mentes. Puritas virginum, um termo que podemos utilizar novamente aqui entre nosso conhecimento. A pureza virginal, aquilo que cabe a cada um reconhecer os seus limites, as barreiras, as necessidades apostas nos teus dias e noites que vão te conduzir a uma disciplina de iniciado, de pleno, de convicto, na senda que te conduzirá à tua reparação, à tua auto-iniciação, à tua autorrealização. Por exemplo, manter-se ético mesmo quando os outros não estão observando, ou no meio de pessoas que não são nem um pouco éticas. Refugar aquilo que você reconhece ser nutridor de vícios e também, por exemplo, atacar a geladeira quando deveria beber apenas um copo d'água. É essa a questão. A ética, a castidade, o bom senso, ele é válido quando a câmera está ligada ou quando ela está desligada? Quando alguém está vendo ou quando ninguém está vendo? É uma confusão de situações que essas relações vão nos levar a pesar. Colocar-se entre colunas talvez é uma chave muito importante para a interpretação dessa lâmina quando ela aparecer para você nos seus estudos. A nossa leitura subjetiva da lâmina nos faz prestar atenção naquilo que ela demonstra serem situações de grande conflito, grande dinamismo, muita movimentação. E a escolha inevitável é como e quando eu posso ouvir a verdadeira voz da minha consciência. Aquela que diz para que eu esquecer das paixões, das formas e optar pelas virtudes nutridoras do espírito, da alma, daquilo que eu tenho como um caminho ético. Isso não representa que sempre que a forma lhe comover você estará em erro. Muito pelo contrário, é compreender que oportunidades únicas precisam passar também pelo filtro da intuição. Resumidamente, reconhecer em si a força para manter-se entre colunas. Sexta lâmina, sexta letra, e falamos então da letra Vav, a letra que nos leva à letra simples, que nos leva ao pensar, ao dom do pensar. Vav é uma letra simples, como eu acabo de expor. Representa o prego. Representa também o aguilhão para a doma de touros. Uma lança onde na sua ponta tem pregos, ou um prego. Algo que é usado para a doma. Então, esse pensar é aquilo que eu comento há pouco sobre você respeitar a tua intuição antes de agir, mesmo que você se depare com uma oportunidade única. Por ser uma letra simples, o seu atributo é, então, o dom nativo do signo zodiacal de Touro. A castidade, antes de chegar à efetividade na ação, ela começa no nosso pensamento. O elemento a qual
esta letra está ligada, é o elemento terra, signo de Touro. E na introdução do homem ritual diz que Vav se ele vai alimentá-la no clima. Qual a relação neste sistema encontramos é que faz entre Bina e Gura ao arcano do namorado e o olho da se pensar a respeito das regras do mundo, são as regras da existência, são as regras de um clube, de uma turma, um movimento a qual você pertence. Isso fere o teu bom senso, isso auxilia o teu bom senso. Então, o pensar nos leva muito bem à compreensão do enamorado. Quem encontra entre colunas, ele precisa essa paixão vai levar a forma, enfim. Cara, como que será, nós sabemos, mas é importante que pense sobre isso. Inúmeras meditações podem surgir a partir disso. Nós esperamos que lhes sirvam como um elemento de auxílio na grande caminhada que é da vida terrena. Esta caminhada ela é repleta de dificuldades. Então volta aquela velha frase: vamos com calma, pois temos pressa. Gostaria de, antes de encerrar o nosso episódio de hoje, agradecer aos nossos incentivadores, aos nossos queridos amigos da Artax Vis, ou seja, o estúdio de arquitetura especializado em maquetes eletrônicas, encabeçado pelo nosso irmão Júlio Bolles. Muito obrigado. Auxílio técnico, auxílio com material, com equipamento de grande valia. Agradecer também ao nosso mestre, nosso irmão mais velho de caminhada, Nelson Real Júnior, na figura da Real Escola de Cabala Cristã. Vocês o encontram lá no YouTube, no @real-ecc. Até aqueles que acompanham o nosso canal do YouTube podem ver que ontem foi postado uma entrevista, um programa muito legal que nós gravamos com ele, com o saudoso programa Conexão Mística. Foi postado no nosso canal A História da Luz, uma entrevista muito boa, onde ele explica a Cabala Cristã e o funcionamento da sua escola de Cabala. Contatem ele caso precisem de informações. O e-mail dele está lá no YouTube. E aos nossos amados irmãos, sempre presentes, incógnitos, da Societas Incógnita, pelo apoio metafísico, sempre dedicado e dispensado com nós e todos os nossos irmãos. Bem, meus caros, agradeço muito a todos. Novamente desejo a todos que o Espírito Santo canalize em cada um de vós aquilo que for do seu merecimento. Lembrando que, se você é um discípulo do Cristo,
Você não está para brincadeira. E essa vida não pode ser vazia. Busque ser casto. E não é de castidade carnal que estamos falando. Non nobis Domine, non nobis sed nomine tuo da glória. Fiquemos todos no bem, sempre. Eu recomendo a todos que leiam lá o Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde fala sobre essa passagem do Pentecostes, que é maravilhosa. Até logo.